Para todos com a paz e a graça de Jesus Cristo, dando continuidade aqui esse vídeo aí, nós estamos tratando da revelação que o Senhor me deu, em que 2037 inicia-se o tempo do fim. Então veja bem, a gente já trouxe aí uma introdução para vocês, agora nós vamos ver pela palavra de Deus, porque a revelação tem que passar nos trilhos da palavra de Deus. Vamos ver o que está falando. Nós vimos aí que precisamos compreender o tempo, tempos e metade de um tempo. Então esse é o texto que vai estar na nossa administração, para que nós compreendamos o contexto dele e o que ele nos revela, para compreender que realmente tudo aponta para o ano 2037. Então veja bem, lá em Daniel capítulo 7, no verso 24 em diante, diz assim: e quanto às 10 pontas daquele mesmo reino, se levantará 10 reis, e depois deles se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros, e abaterá 3 reis, e proferirá a palavra contra o Altíssimo, e destruirá os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e as leis, e eles serão entregues nas mãos por um tempo e tempos e metade de um tempo. Então veja bem, o que eu quero que vocês compreendam aqui é que está no contexto aqui os santos, que quando fala dos santos, sempre está falando em Israel, né? Então aqui está falando em Israel, e ali nós vemos que os 1260 dias, né, depois do tempos e tempos, e um tempo, tempos e metade de um tempo, tratava-se do tempo de Israel fora da presença do dragão, né? Então a gente vai ver como isso se confirma. Lá em Daniel, capítulo 12, né, a partir ali do verso 4, diz assim: e tu, Daniel, encerra estas palavras e sela este livro, até ao fim do tempo. Até ao fim do quê? Até ao fim do tempo. Quer dizer, essas coisas que Deus está revelando para Daniel, vai acontecer no fim do tempo, e aqui ele vai falar a mesma coisa de um tempo depois de um tempo, a gente vai ver. Então diz assim: muitos correrão de uma parte para a outra, e o conhecimento se multiplicará. Então eu, Daniel, olhei, e eis que estava em pé outros dois, isso é anjo, né? Um deste lado, à beira do rio, e outro do outro lado, à beira do rio. E ele disse ao homem vestido de linho, que estava sobre as águas no rio, esse homem vestido de linho que estava sobre as águas é o próprio Cristo, né? Que parecia com o homem, a própria aparência do Cristo, né? Se revelando ali já para Daniel, né? Porque no início ele era o verbo era Deus, o verbo estava com Deus, né? Cristo, né, criador junto ao Pai, já existia antes, então ele já estava ali se revelando a Daniel e a nós hoje, né? Então veja bem, quando será o fim, né? Um anjo dizendo para o outro, perguntando o que estava ali sobre as águas, que era o Cristo, né? Quando será o fim dessas maravilhas? E ouvi o homem vestido de linho, que estava sobre as águas do rio, a qual levantou ao céu a sua mão direita e a sua mão esquerda, e jurou por aquele que vive eternamente, que isso seria para um tempo, tempos e metade de um tempo. Veja bem, lá no capítulo 24 de Mateus, Jesus, quando os discípulos, né, querem saber o tempo do fim, Jesus aponta para o livro de Daniel. A compreensão está no livro de Daniel. E aqui o próprio Cristo, né, que está ali sobre as águas, tem um anjo numa margem do rio, outro anjo à margem do outro rio, e o homem vestido de linho ali, né, a aparência de um homem, é o próprio Cristo ali se revelando a Daniel e a nós hoje. E é ele que levanta a mão e jura, né, que depois de um tempo, tempos e metade de um tempo, essas coisas vão se cumprir, né? E aí, continuando a dizer, quando tiverem acabado de espalhar o poder do povo santo, todas essas coisas serão cumpridas. Isso é o próprio Cristo falando lá para Daniel, né? O Verbo, o Filho de Deus, né? Deus Criador junto ao Pai, que revelou ali para Daniel, né? Eu, pois, ouvi, mas não entendi.
Senhor meu, qual será o fim dessas coisas? Daniel não compreendeu, né? E então ele responde, e ele diz: vai, Daniel, porque estas palavras estão fechadas e seladas até o tempo do fim, e muitos serão purificados e embranquecidos e provados, mas os ímpios procederão impiamente, e nenhum dos ímpios entenderá, mas os sábios entenderão. Então, quer dizer, os ímpios não vão compreender, mas quem é sábio vai compreender. Quem estuda e entrega a sua vida a Deus, nós temos que compreender uma coisa: o sábio aqui não é quem faz faculdade, o sábio aqui é quem recebe a sabedoria do Espírito Santo de Deus, é a pessoa que entrega a vida a Deus. O Espírito Santo está aqui distribuindo os dons. O dom da sabedoria é um dom dado por Deus a nós que cremos nele, é um dom espiritual. Então nós recebemos a sabedoria dada pelo Espírito Santo de Deus. Esse é o sábio que a Bíblia diz ser sábio, né? Então, mas os sábios entenderão. E desde o tempo em que o sacrifício contínuo for tirado e posto à abominação desoladora, haverá 1290 dias. Bem-aventurado o que espera e chega até 1335 dias. Tu, porém, Daniel, vai. Tu, porém, até o tempo do fim, né? Porém, vai até ao fim, porque descansará e te levantará na tua herança no fim dos dias. Quando é que Daniel vai se levantar? No fim dos dias. Isso quando na ressurreição dos corpos, Daniel vai se levantar, né? Então, todos que ressuscitarem em Cristo Jesus, né? Primeiro ressuscitarão os que estão em Cristo, depois nós que estivermos vivos seremos arrebatados e levados aos ares ao encontro do Senhor. Então está falando aqui no tempo do fim, né? Daniel vai ser arrebatado, vai ser ressuscitado quando? No tempo do fim. Então esse tempo do fim é revelado para nós 2037, tanto na palavra quanto na revelação que o Senhor me deu. O Senhor me disse que em 2037 inicia o tempo do fim. Já fizemos umas contas aí, e aqui nós estamos levando para passar no crivo bíblico. Então, tudo que eu disse lá, que a revelação de um tempo de metade de um tempo, está concernente ali ao tempo que Israel será disperso, que é o tempo do fim. Nós estamos vendo aqui que a palavra está dizendo isso, mas nós vamos ver também no próximo vídeo, em Apocalipse 12, para nós compreender melhor. Que a paz da graça de Jesus Cristo esteja com todos vocês.